E aí o projeto tem, né, essa coisa tão evidente do diálogo enquanto ferramenta de educar, né, de compreender, de se compreender, de perceber, de se perceber. E aí a gente tem uma convidada muito especial que sempre está presente, né, uma articuladora, uma agitadora cultural, uma grande professora, né, que traz inúmeros métodos de como fazer uma educação mais próxima do ser humano, né? Uma educação construtivista, uma educação popular, uma educação que compreende que o aluno vem e ele não vem zerado, né? Existe um conhecimento prévio, né? Compreendendo também essa formação muito baseada sobre toda a plenitude do ser, né? E aí ela eleva, ela potencializa toda essa identidade, né, cultural do ser humano. A conversa de hoje vai ser uma conversa muito potente em todos os sentidos, desde a arte, da cultura, da política, né? Então vai ser uma conversa de muita força também. A gente vai ir para vários lugares da educação, né? Da arte e educação, na verdade, permeando pela cultura, né? Esse fazer cultural tão significativo e tão único. Único, único, único. Olá, Márcia, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Um mimo pra você, espero que goste. Oh, coisa boa, eu gosto sim. Vamos lá tomar um cafezinho? Vamos sim. Pode entrar, fica à vontade, viu? Obrigada. Nada. Bom dia, Márcia. Bom dia, Bob. Uma honra estar lhe recebendo mais uma vez no nosso projeto Café em Cena Confluências. Hoje a gente vai bater um papo maravilhoso sobre arte, educação, cultura, filosofia, política e tantas outras coisas. Que massa. Uma honra ter você aqui com a gente mais uma vez, você que é sempre presente nessas rodas de conversa tão necessárias, né? E aí a gente começa fazendo uma apresentação sobre a nossa imagem, né? Para cego ver, né? E aí a gente fala um pouquinho da nossa autoimagem. Eu começo, depois passo para você, para a gente dar início ao nosso papo, certo? Então, eu sou o Givaldo, né? Meu apelido é Bob, sou produtor do projeto Café em Cena. Estou usando um chapéu preto, né? E estou usando uma camisa estampada. Sou careca, tenho barba, tenho um relógio no lado esquerdo. Também tenho um brinco na orelha, que é uma bolinha no lado esquerdo. E minha camisa é bem estampada, tipo estampas pretas, né? E é isso. Passo para você. Eu sou Márcia, eu sou professora, sou educadora popular. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos encaracolados, castanhos escuros, olhos também castanhos escuros, sobrancelha. Estou usando um colar artesanal com uma mandala da cerâmica marajoara, circular, com 6 triângulos, 2 vermelhos, 2 pretos e 2 brancos. Uso óculos vermelhos, tenho batom, unhas vermelhas, um anel de madeira com a pedra de jarina, a minha aliança. E estou aqui sentada numa mesa linda, super colorida, que é a mesa do Café em Cena, e é um grande prazer estar aqui com todo mundo. Maravilha, Márcia. Eu esqueci de falar, sou considerada uma pessoa parda, né? Tem essas questões de cores, Márcia falou, me lembrei. E estamos aqui em frente a uma mesa toda montada, né? Uma mesa de café com várias coisinhas pra gente comer. Então, Márcia, fico muito feliz que você está aqui mais uma vez com a gente nesse projeto, né? Pra gente falar um pouquinho hoje sobre
um pouco sobre a sua história, sobre sua trajetória, né? Como que você fez com a sua metodologia, especificamente sala de aula, mas tudo que você vem fazendo até hoje, né? Hoje você não está mais em sala de aula, sua sala de aula agora é o mundo, é muito maior, né? Eu digo isso porque onde você está, você leva essa mensagem, você sempre permanece ainda com todo esse cuidado, todo esse carinho com a educação, né? A educação brasileira que é tão frágil, mas que precisa tanto da gente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? E eu acho que esse teu olhar ele é muito importante cada vez mais e mais, né? Não dá somente para a gente ficar ali, dá para a gente fazer sempre um pouco mais, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, do seu contato com a arte, especificamente. Lá no início ali, lá quando você era criança, como é que foi o seu contato com a arte? Como foi que você começou a perceber? O que é que você tem de memória sobre isso, assim? Porque a gente reverbera, a gente vai trazendo, a gente vai, né? E aí, o que é que tem? Como é que foi lá esse momento? Eu sou filha de João Moura e Elizabeth, né? O meu pai, um sertanejo, poeta, era um matuto intelectual, né? O meu pai tinha uma visão de mundo muito ampla, ele leu bastante, ele era de esquerda já nos anos 60, né? Eu nasci já no final dos anos 60 e todo esse embate, toda essa questão política permeou a vida na minha casa, né? Porque o meu pai era muito crítico, nasceu na Pedra, no sítio Barracas, e lá também o meu pai e meus avós fizeram parte da Liga Camponesa. Então, na minha adolescência, eu recebi Gregório Bezerra na minha casa. Então, eu nasci num lar que era muito politizado, muito crítico. Meu pai lia jornal e livros, e era poeta também, né? O meu pai era aquele matuto que descobriu o mundo, ele muito pequeno, ele já ia para Recife. E a minha mãe, a poesia era do meu pai, ele escrevia, ele recitava. Ele foi alfabetizado com a literatura de cordel. A minha avó cordeira alfabetizou meu pai lendo os cordéis para ele, os folhetos de cordel, né? E a minha mãe tinha uma musicalidade muito grande, porque minha mãe é dos Brito, Tenório, e aí eu, quando casou com papai, eu herdei de papai a questão do amor à literatura, às letras, e de mamãe a musicalidade. Ela tocou gaita pra gente a vida inteira. Eu lembro que a gente pequeno, nos anos 70, mamãe cantava Secos e Molhados, era muito fã de toda a música nordestina, então esse contato na minha casa veio por aí. E também a minha tia, Maria Moura, que foi uma tia-mãe, costureira, e que era uma recitadora de versos. Então eu nasci num lar que teve livros, né? Tive esse privilégio da leitura. Esse foi o meu primeiro contato. Aí depois chegam meus irmãos, né? Maíra também, que gosta de declamar, é professora de história, o meu irmão. E mais tarde eu me caso com Geraldo, que é uma pessoa assim, é um intelectual e muito fã de música. Quando a gente casou, tinha mais de 3.000 discos lá na minha casa, né? Então a minha vida todinha foi marcada por isso. Em 89, eu prestei concurso na rede pública de ensino e ingressei no estado de Pernambuco no governo de Miguel Arraes. Miguel Arraes, nada mais, nada menos do que amigo, e também Paulo Freire fez parte desse movimento inteiro do seu governo. E aí eu comecei a lecionar no estado de Pernambuco, no governo de Miguel Arraes, e tinha Paulo Freire como a minha paixão, desde o tempo de magistério. E eu lia Paulo Freire, eu lia a Pedagogia do Oprimido. Mas aí em 89, nos anos 90, eu me deparei com a minha primeira turma na rede pública de ensino. E aí a pedagogia de Freire, que me inspirou tanto e me inquietou, me fazia pensar o que eu podia fazer para colocar aquilo na prática, né? E aí, inicialmente, eu tinha turmas eram turmas de ensino fundamental, a gente tinha 200 aulas, aí eu tinha uma turma de ensino fundamental e complementava a minha carga horária com a minha especialidade, a minha especialização, que era matemática. Então eu era professora de matemática, de geometria, e eu tinha uma turma de ensino fundamental. E essas turmas passaram por mim, foi justamente o meu laboratório onde eu pude experimentar todo esse meu amor à arte, toda essa minha questão da educação libertadora de Paulo Freire, né? Tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho tá ótimo. Nos anos 90, eu fui para a Escola Carlos Rios e lá eu me deparei com a minha primeira turma de alfabetização e pude, na prática,
concretizar o que era Paulo Freire para crianças. Eu adquiri uma cartilha, que era a cartilha da Ana e do Zé, né? Eu tinha educadora de apoio Messia Barros, né? mãe de Micheline, e Mari Lourdes, e elas me apoiaram muito, me incentivaram, me apoiaram, e aí eu junto com elas reproduzi uma cartilha, que era o Método Paulo Freire para criança, essa cartilha que veio de Fortaleza. Essa experiência foi muito importante na minha vida, porque a partir daquele momento eu percebi o poder mesmo da palavra, o poder da arte, o poder do ciclo de cultura, e aquela turma foi alfabetizada em menos de 3 meses. E aí eu me senti cada vez mais instigada, né? E aí não parei mais. Eu digo, poxa, eu preciso levar isso para as outras turmas, né? E as outras turmas que eu tinha, que eram turmas de matemática, de ensino de 6ª série, de 7ª, tinha também, a gente não dizia nono ano, então era 5ª série, 6ª, 7ª, no caso, 6º ano, 7º ano, 8º ano. E essas turmas que eu lecionava matemática, eu não deixava de atuar também, de levar arte, para que eu pudesse, porque matemática o tempo todo dialoga com a arte, né? A arte precisa da matemática e a matemática se utiliza da arte para poder se ressignificar. E essa minha trajetória todinha, além de dar aula, de cumprir esse currículo, eu fui ousada, né? Assim, eu tive essa ousadia de transformar o currículo, levando os mestres, levando as mestras para a sala de aula, fazendo as aulas de campo, levando os meus alunos para outros espaços de educação, onde a gente pudesse viver e ser alfabetizado, porque a minha preocupação não era só de dar aula de matemática, de cumprir aquilo que o currículo trazia, né? De fazer a matemática formal, mas de mostrar o que está por trás, né? De que forma eu posso me utilizar da arte para que aqueles conceitos eles sejam repassados. E aí, a cada mês, a cada semestre, eu tinha o apoio dos alunos, que eu acho que foi assim a coisa fundamental na minha vida, né? Eu sei que eu transformei muitas vidas ao longo de 30 anos, mas eu também fui transformada por essas vidas, né? De fazer a diferença da vida dessas pessoas e elas fazerem da minha. E aí, os projetos iam surgindo, né? A gente fazia projetos e eu, às vezes, me entendia professora, escritora daquele projeto e até produtora, porque a gente fazia do cenário, de arrumar tudo, a trazer aquelas pessoas para a sala de aula e de fazer aquele trabalho para que reverberasse de alguma forma, né? E hoje, assim, eu tenho essa alegria de dizer que Arco Verde tem muita gente que hoje atua na arte, que vive de arte, e que eu tive a oportunidade de tê-las como aluno, de perceber aquela sensibilidade daquelas pessoas, né? Então isso para mim foi uma coisa que foi um diferencial muito grande, né? E aí a gente pôde vivenciar projetos que são tantos, mas um que eu gosto muito de ressaltar, que foi o projeto de se juntar com Lula Calixto, né? Lula Calixto, ele adentrou o universo da minha sala de aula, junto com o Luizão também, que eu acredito que eu considero que foi outro mestre, e um trazia os jornais. O jornal Abibimã, que a Abibimã significa na língua africana povo negro, foi um canal, foi um espaço onde eu podia, através das minhas pesquisas, publicar essas pesquisas, colocar as fotografias. E Luiz foi uma pessoa que andou muito, não só na periferia da cidade, como também na zona rural. E a minha preocupação, que era de colocar a história de quem estava à margem, dos artistas, das pessoas que fazem a cultura e que nunca entraram no livro didático, no livro que era escrito por pessoas que não eram daquele povo, daquela comunidade ou daquele território, Luiz me deu essa oportunidade, porque ele fazia um trabalho que era um trabalho de libertação, um trabalho de mostrar, um trabalho de resgatar, não, porque aquele estava vivo, né? Mas um trabalho de ressignificar o povo negro, a cultura negra, e ele abriu esse espaço para que eu pudesse também falar dos meus alunos, que eram alunos de periferia, eram alunos filhos de artistas, de pessoas populares, de feirantes. Então eu tinha muito artista na minha sala de aula e que às vezes estava ali escondido, ou guardado, ou sofrendo preconceito. E aí eu fui criando força através do jornal Abibimã, porque eu fazia aquele documentário, ou eu fazia aquela pesquisa, eu tinha aquela fotografia, e Luiz publicava. E quando o jornal saía, ele me dava 30 cópias do jornal. Engraçado que as turmas, eu sempre tinha 5 a 6 turmas com 30 alunos, né? Então todo ano eu tinha no mínimo 200 alunos, e aqueles 200 alunos, eles liam comigo o jornal, porque no dia que ele trazia,
eu pegava os 30, distribuía, a gente fazia a leitura, a gente fazia a discussão, a gente abria aquela roda, independentemente se fosse aula de arte ou se fosse aula de geometria, eu tirava sempre um espaço. E eu dizia muito para meus alunos assim que era um momento de presenteá-los, né? Eles tinham toda uma coisa de massa, né? Porque a gente sabe que hoje os alunos, eles se utilizam muito a mídia, né? Ela é muito poderosa e eles tinham lá os estilos musicais que eram aqueles da cultura de massa e que eu respeitava muito e que eu via com eles, mas na hora da gente fazer o ciclo, eu dizia, olha gente, a gente agora vai parar para ver uma coisa que é nossa e que vocês às vezes nem discutem, que às vezes a gente nem sabe. E aí, a partir de Luiz, eu fiz o projeto e a gente chamou Lula, porque Lula eu já conhecia desde a infância, ele passava na minha casa, o contato com ele, com o Ivo Lopes, e aí eu trouxe para a sala de aula, que eu acho que isso foi todo um diferencial na minha vida e na vida daqueles alunos. Inicialmente era uma turma de 30, e a gente teve grupo de coco, porque Lula dava aula, porque Lula fazia toda essa movimentação, e aquilo eu ia escrevendo, eu ia registrando, a gente ia fazendo as aulas de história, as aulas de arte, eu ia colocando no currículo, né? Era uma ousadia e eu tinha também pessoas que eram apoiadores, tinha pessoas que criticavam, porque quando a gente faz uma coisa dessa, a primeira vez, assim, isso não vai dar certo, e as pessoas criticam, ou a gente é louco, né? Mas a gente sabe que de artista e louco todo mundo tem um pouco, né? E quando a gente ousa, a gente consegue fazer a diferença. Então, esse marco inicial na minha vida, que foi Lula Calixto e foi Luiz Eloy, e depois todos os mestres, porque assim, Dona Severina, depois a formação inteira do Coco Raiz eu acompanhei, porque eu fui professora dos meninos, aí Seu Cícero, Dona Maria, Dona Severina e Seu Assis junto com o pessoal, né? Então eu vi surgir todo esse movimento que foi uma ressignificação, né? Teve a morte de Ivo Lopes, teve aquele primeiro período do Coco, aquele período do Coco lá no São Miguel, onde a gente ouvia, Seu Cícero é mais velho que eu, mas assim, eu lembro de todo esse movimento de Bio Neguinho, de Cício Gomes, indo lá para o Coco de Ivo Lopes, que foi assim um grande diferencial na cultura de Arco Verde, porque a gente tinha uma cultura da elite, né? A gente tinha uma elite nos clubes, nas casas, né? Nos meios mais ricos, e a gente tinha esse povo, esses artistas que eram a resistência, que hoje a gente só está aqui por conta dessa galera, né? E aí eu, dentro das minhas pesquisas, juntamente com o apoio de Luiz, eu conheci Alfredo Sueca, que foi um dos primeiros coquistas, foi mestre de Ivo Lopes, inclusive é sogro de Lula. Lula Calixto casou com uma filha de Alfredo, e lá da Pinto de Campos, né, vindo da batalha, a gente já tinha os Gomes, né, que era a mãe de Seu Cícero Gomes. Seu Cícero praticamente nasceu no Coco, tem umas histórias bem engraçadas que ele conta, mas Seu Cícero vem à base dele, e Bio Neguinho do lado de lá, e depois chega nos anos 60 a família Calixto, que vem morar primeiro na Rua da Serra, na Coab, primeiro era a Rua da Serra, e onde hoje é a Coab, que chamava Sítio Coqueiro. Então a periferia de Arco Verde é onde vinham os primeiros coquistas, os primeiros artistas, que eram gente que vinha de Águas Belas, era gente que vinha de Buíque, da Serrinha, ou então da Batalha, onde nasceu Dona Severina, de Correntes, onde vinha o pessoal do Ivo Lopes. Esse pessoal todo se juntou na periferia, que era justamente ali, no Coqueiro, onde eles chamavam Coqueiro. Não chegava nem a ser um bairro. Era um aglomerado de casas. E eu costumo muito brincar com meus alunos, a Coab 1 e a Rua da Serra, que era aglomerado de pequenas casas de taipa. Inclusive João Silva nasceu na Rua dos Três Cacetes, que era no São Geraldo. E eu dizia muito para os meus alunos do São Geraldo, né, que a cultura arcoverdense, ela nasceu no São Geraldo. Ela tem ali no Coqueiro, no sítio, na Coab. E aí depois a gente tem toda uma história, quando Seu Ivo também vem morar no Cruzeiro. Nos anos 60 chega a família dos Calixto e esse pessoal começa a se conhecer, começa a brincar pouco, e a gente tem uma movimentação fantástica dos anos 70, 80 com Ivo Lopes, porque ele chegou até a ser vereador, e isso assim empoderou, porque ele era uma liderança, ele tinha uma potência de arranjar recursos, de arranjar patrocínios. E então eu vivi tudo isso na minha adolescência, e na fase adulta eu quis trazer essa reverência para minhas aulas de arte, para minhas pesquisas, de fazer isso. E na sala de aula
eu tive uma recepção incrível. Quando eu trouxe, por exemplo, Luiz Preto, do Boi Lavareda, seu Luiz, que era Luiz das Barquinhas, a gente, menino, brincava nas canoas do seu Luiz Preto, era as canoas de Ivo. E depois, quando eu já era professora, com 20, 22 anos, eu comecei a conversar com ele e fazer as visitas, e eu fui entendendo que seu Luiz também, ele vinha daquela região de Pesqueira. Então ele sambou coco, então ele tinha também um pé no samba de coco, ele sambava coco. Ele ajudou a construir aquela igreja do São Geraldo, ele, com um monte de gente jovem da idade dele na época, carregava os tijolos na camisa para construir. Então a gente tem ali uma quantidade imensa de artistas, que eu ainda fui contemporânea de muitos, que eles fizeram a história real de Arco Verde, que é essa história que não está no livro. Essa história não contada, essa história né? que não está contada, né? Não, é a história oral, e que eu pretendo assim colocar isso porque precisa se contar a nossa história. Precisa. E vindo daí, a gente tem também todo um movimento de boi, porque a gente tem um senhor que é sapateiro, que ele atua ali de frente à prefeitura nova, Manezinho de Mormaço. O pai dele, Mormaço, é um dos primeiros feitores de boi, junto com seu Luiz Preto. Então essa galera, ela veio do São Cristóvão, com a Ema, Ivo Lopes também participava, a Escola de Samba de Seu Bill Neguinho. Então tem todo um movimento. E quando eu levava isso para a sala, eu me lembro que quando o jornal com o Luiz Preto, quando o seu Luiz faleceu, e eu fiz a matéria que eu trouxe para a sala de aula, eu vi muitos alunos chorando, porque eles conheciam o seu Luiz, eles sabiam que os pais tinham brincado na canoa, mas é como que com vergonha, a escola não legitimava aquela história, né? Teve outro dia que tinha Padrinho Batista, a gente chamava Padrinho Batista com o pessoal da banda Santa Luzia. Porque ele era Lula Calixto, chamava Padrinho Batista, né? Que é o pai de delegado. Acho que a gente chama até hoje, né? E Padrinho Batista, quando eu convidava, ele ia, né, para a escola, para as feiras de ciências, que ele tocava e eu fotografava aquelas gerações que vieram 5 anos depois de alunos. Eu lembro que quando uma menina viu uma foto, eu fazia uma aula que eu fazia um ciclo e apresentava os artistas num baú, que eu ainda tenho essas fotografias, né, dos artistas da cidade. Uma menina passou mal e ela saiu um pouquinho. E fizeram, por que você saiu? Eu fui conversar com elas, Márcia, a senhora mostrou uma foto de meu avô e eu nem sabia que ela era artista. Então ela chorou. Porque ela perdeu tempo até de vida, né? E aí eu percebi que a escola precisa legitimar essa arte. Ela não conhecia potencial tão grande. Então eu sempre tive esse cuidado de mostrar, de trabalhar Volpe, trabalhar Leonardo da Vinci, trabalhar a arte oriental da Índia e entender essa diversidade, porque a gente precisa dessa compreensão para poder fortalecer o que é nosso. A gente tem tanta coisa potente perto de nós. E a escola muitas vezes fecha essas portas, né? Então eu acho que a minha missão inicial foi essa, né? E eu cumpri isso durante os 30 anos, assim, com muito carinho, com muito orgulho. Eu acho que o tempo nem passou. Quando chegou o momento que eu completei o meu tempo, eu não me senti cansada, porque eu acho que a arte me acompanhou o tempo todo, né? Eu acho que muitos dos artistas que estão aqui agora, eu tive esse privilégio de ter na sala de aula. E a gente logo cedo, quando começava a aula, eram dias de 10 aulas, eu colocava para eles ouvirem, ou eles ouviam Bob Marley, ouvia reggae, ou eles ouviam seu Josias Lopes, ou ele ouvia samba de coco. Então a gente já começava Gilberto Gil. A sala toda enfeitada, né? Cheia de referências, né? Mandalas. Quando a gente saía cansado, os meninos riam, eita! E a gente saía cantando, andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Exato. E eu acho que essa fé da arte foi o que me sustentou. E é essa minha trajetória, né? Desde o princípio até hoje. E hoje eu estou escrevendo essas memórias, né? E sou um ativista, da literatura, que eu aprendi com meu pai, da poesia, da cultura popular. E eu acho que hoje eu tenho essa possibilidade de contar e de fazer isso em mais lugares, né? Porque eu acho que a gente é professor a vida inteira, né? Exatamente. E essa pesquisa minha, eu acho que ela é corroborada e ela é legitimada quando o Café em Cena, que para mim é patrimônio do povo arcoverdense, né? Quando o Café em Cena vem e me convida, e convida tantas outras vozes de mulheres e de homens que não tiveram essa oportunidade em outras épocas, eu acho que isso é legitimado, eu acho que isso fortalece ainda mais o poder transformador da arte, que eu acho que existe em mim, que existe em nós. A nossa estratégia, Márcia, nossa gente, que aula agora, né? Aula no melhor sentido, Márcia, porque é tanta coisa importante que precisa ser dita, que a gente precisa escutar e a gente precisa ter isso
muito na gente mesmo, no que a gente fala, no nosso discurso, mas a gente precisa ter isso, né? E a gente vê a dimensão do quanto que precisa e do quanto que você vem construindo e fazendo um trabalho agora nesse momento como pesquisadora, né? De fazer com que isso seja mais palpável, né? Que a gente tenha isso de maneira concreta, para a gente realmente cada vez mais intensificar essa nossa identidade, né? Tão bonita e tão diversa. Temos algumas pessoas aqui da equipe que estão trabalhando com a gente, são todos alunos seus, né? Alguns, e que, enfim, né? Eu estava até comentando, eu queria muito ter sido seu aluno, eu não fui. Tem uma coisa muito interessante também que eu me lembro, acho que em 98, 99, teve um movimento indígena lá na escola, não sei qual foi o ano, porque eu já fazia parte do movimento estudantil, né? E aí, fazendo parte do movimento estudantil, a gente foi convidado para ir para lá. Eu também sempre tive acesso ao jornalzinho A Bibimã, e eu achava incrível, porque era um meio de comunicação da nossa cidade. Então, toda vez quando ele lançava, ele entregava gratuitamente. Ele passava na bicicleta e entregava para as pessoas. Então, assim, tinha a coisa a gente criava uma relação com aquele material, com aquele documento, né? Com aquele registro. E também tinha essa coisa dele ser direcionado, né? Para a nossa identidade negra, para a nossa história, né? Africana, sertaneja. Então, ele trazia isso. Então, eu vi algumas palestras, eu cheguei a ver algumas palestras dele, assim. E eu ficava encantado quanto que ele sabia da África. Ele falava dos territórios da África, ele falava da cultura da África. E aí ele dizia, nós somos isso aqui, nós vivemos isso aqui, né? Ele se vestia de uma maneira muito linda, né? Muito colorido, muito África, muito Brasil. Eu digo, nossa, então era um encanto. Eu tive acesso a esse jornalzinho, sempre lia por conta do movimento estudantil. Mas eu me lembro, eu não sei se Joselito Arcanjo estava nesse movimento com você, porque provavelmente você estava fazendo esse movimento. E eu lembro do toré dentro da escola. Eu tenho isso assim muito forte na minha memória. Também que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas eu também uma coisa que me chamou muita atenção no Carlos Rios. Eu não estudava no Carlos Rios, eu estudava na escola Antônio Japiaçu. Quando eu vou para o Carlos Rios, que eu entro na escola, eu vejo a escola com as letras das músicas do Coco nas paredes. Sabe? E eu digo, meu Deus do céu, como isso é incrível, porque na minha condição de artista, já percebendo muitas imagens, né? Eu sou cercado de imagens o tempo todo, inclusive você me deu um dia desse várias imagens, né? Eu amo imagens, assim, é algo que eu me relaciono bastante, quem convive comigo sabe. E aí, quando eu chego no Carlos Rios, eu digo, meu Deus do céu, porque isso fica na memória, para sempre, né? E aí, eu achei fantástico, quer dizer, poderia ser uma sala formal, né? Sem vida, sem alma, mais uma sala de aula. Parecia uma sala de artes, uma sala que, sabe, parecia que eram os alunos que estavam fazendo isso. Aí, tempos depois, eu fui lá você me convidou para fazer uma atividade lá com seus alunos de arte, eu fui, e quando eu chego na sala, as paredes repletas de arte que os alunos fizeram. E de muita qualidade, tudo muito bonito, tudo muito, parecia coisa profissional, né? E aí eu fiquei muito encantado. E você foi, os alunos fizeram, Bob. É eles que fazem. Se eles quiserem fazer toda hora, eles têm a parede aí para fazer. Então, muito diversa a arte, né? Tinha mandalas, tinha personagens, tinha muita poesia, sabe? E eu fiquei encantado. Quando eu vi tudo aquilo, eu digo, meu Deus do céu. Quer dizer, essa liberdade que Paulo Freire tanto fala, que ela é construtiva, né? Que você pode expressar, que você pode dizer que existe esse conhecimento prévio. O aluno vem, mas que lugar que ele vive, onde é que ele vive, o que é que ele faz. Então, levar em consideração esse conhecimento e contextualizar para fazer com que tenha sentido na vida do aluno, né? Agregando a arte que ele por si só já faz. Nós fazemos arte o tempo todo, né? E aí você traz essa capacidade que todos nós temos de fazer. Então, acho tudo isso muito, muito incrível. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho. Eu acho que é muita ousadia você falar sobre esses povos, né? Que são minorias e que são maiorias, e que o quanto que a gente percebe que estão distantes de políticas públicas, que estão distantes desses olhares, mas aí você leva para a escola todo esse movimento e faz lá, não sei se foi um fórum, se foi um seminário, se foi uma feira de ciência, mas moveu os povos indígenas tudo lá para dentro, com tudo que tinha direito. E quando eu vi aquilo, eu digo, meu Deus do céu. Quer dizer, a imagem que a gente tem, aquela, né, do indígena, super distante, numa oca, numa tribo, que a gente falava até tribo, tudo ali. E aí você leva para a sala de aula e diz, olha, a gente vai entender o que é o movimento indígena,
né? Não é o de Pedro Álvares Cabral, não. É dialogando com eles, é sentindo essa energia que você só vai sentir convivendo. Como é que é isso, pelo amor de Deus? Eu acho importante, Bob, assim, a gente sozinho a gente não é nada, né? Eu acho que eu só fiz a minha prática porque teve principalmente os alunos que aprovaram, né, que apoiaram. Mas assim, a gente tinha um coletivo também de pessoas, de professores, e eu tive alguns mestres que eu gosto de citar, que eles não podem estarem, porque foram pessoas muito importantes na minha vida, na minha trajetória, que me influenciaram, que estiveram comigo. Então a gente teve um apoio muito intenso na escola, e a gente fez uma força muito grande quando o Joselito veio para trabalhar. Eu acho que foi um dos grandes ganhos, né? É preciso a gente falar, Joselito para mim é um mestre, Henri Pereira é outro mestre que eu gosto muito de colocar essa importância dele, dos artistas que foram, Geraldo Barros, é importante a gente falar, Pedro Gilberto e Miro, porque o SESC, de certa forma, também era um outro espaço de educação que eu me mobilizava, porque não tinha muitos. E eu levava os alunos para ver a exposição lá. E os meninos foram importantes demais, né? E você lembrando, eram as feiras de ciências que a gente fazia, um coletivo de professores. Eu e Joselito fazíamos parte dessa comissão, né? A gente influenciava. Era um mega evento, né, era massa? E a gente tinha os que discordavam, os que concordavam, mas a gente tinha uma força muito grande, que era a força dos alunos e dos artistas. E é importante a gente destacar todos os artistas daquele movimento. Eu às vezes me preocupo quando alguém fala assim, o movimento hoje que a gente tem da cidade, depois dos anos 80, esse movimento grande que a gente tem do coco, a gente deve à força dos artistas do coco, à força dos nossos mestres, mas a gente tem também todo por trás um coletivo de artistas, de movimentos, de pessoas que escreveram, de pessoas que estiveram por trás, que é importante a gente colocar, né? Então essas pessoas, elas foram muito importantes na minha trajetória. Né? Eu estive 30 anos no chão da sala de aula. Nossa. 30 anos. E nesse intervalo, eu tive a oportunidade de entrar no projeto que foi o Proformação. É projeto de formação de professores à distância, porque esses profissionais eles ficavam um mês com aula regular e ficavam nos seus lugares, nos seus territórios. E dentro desse projeto eu tive a oportunidade de trabalhar de estudar mais os povos indígenas. Então, eu tive uma formação com as lideranças, com as comunidades indígenas, para poder receber os professores indígenas dos territórios, e eles passavam um mês aqui com a gente, na cidade de Arco Verde, na Escola Carlos Rios, ou então lá no São Cristóvão, a gente ficava no supletivo durante um mês, e o restante do ano a gente ia para as aldeias, a gente ia para as comunidades. Nossa, né? Incrível. Então a gente levava isso, e isso foi uma coisa que também fez uma diferença muito grande na minha vida, né? Eu sou muito grata à natureza sagrada por ter me entregado e ter sido recebida nos povos Capinauá, principalmente, e o povo Cambiuá, que eu digo que é meu povo de coração, porque foi quem me recebeu, quem me ensinou, quem me aceitou, e que ainda hoje, quando eu preciso de qualquer coisa, eu tenho esse feedback, né? Então eu tenho muita honra e eu sou muito feliz por tudo aquilo que eu passei, por aqueles colegas que estavam comigo naquele movimento. O Carlos Rios, ele teve em 97... a feira dos povos indígenas de Pernambuco. Então, durante esse ano, foi um ano que eu trabalhei bem ruim, porque eu estava grávida, né? E foi o ano que a Cássia nasceu. E a gente passou o ano todo naquela luta e conseguiu mobilizar. Produzindo aquele evento e grávida. Aí teve a força muito grande do pessoal da COPIP, o pessoal da GRE de Arco Verde, alguns que eram lideranças desse movimento, e que fez a comunicação, e aí eles vieram para dentro da escola. Eles vieram para fazer a feira, para dançar toré, para se mostrar índio. Um pouquinho antes já tinha também outro movimento que eu tinha ido para alguns povos, e uma revista indígena eu tinha colocado Índio Não Quer Apito, que é a respeito da escola, que foi uma matéria publicada na revista MAI, Educando, é uma revista de Minas. Então teve essa revista que ela reverberou muito positivamente, tanto para o coletivo de professores, né, como para os alunos e os pesquisadores e as pessoas daquela época. Então, naquela época, a gente teve toda uma força, e aí a gente teve, dentro da escola, Lula Moreira fazendo as oficinas, Cacau Arco Verde, o pessoal do Samba de Coco, Lula Calixto, Seu Assis, Seu Cícero, todo esse movimento. Só a potência. Dona Severina, porque quando a gente fazia a grade de programação, a gente colocava justamente as mestras, os mestres, as pessoas que eram... Então a gente sempre esteve junto. Então a Escola Carlos Rios, ela foi um templo
para receber isso. Eu tenho muita honra disso aí, porque eu lembro da gente trazer esse pessoal. A gente tinha, por exemplo, George Silva. George sempre foi um grande parceiro, ele trazia os meninos. Então a gente ficou uns 10 anos das nossas vidas. Joselito passou talvez, eu acho que uns 5 lá. E durante 10 anos, esse movimento muito grande aconteceu. Quando Joselito chegou, Lula já estava dentro da sala de aula. E aí a gente não pode ser ingrato e dizer assim que todo esse movimento do samba de coco, ele passa também por um olhar crítico dessas pessoas, né? Quando Henri e Joselito estavam na prefeitura, no governo ainda de Rosa Barros, Lula Calixto foi homenageado no São João. E aí a gente teve um palco onde Lula o homenageado, e a gente via seu Bill, via Dona Severina, via seu Assis, via Mestre Damião, via Dona Lourdes. É muito importante que a gente lembre disso, né? Esses artistas, eles foram muito importantes na formação. E aí o coco... Disso que a gente tem hoje. A mídia, né? A mídia pega, né? Mas a gente teve muita gente por trás disso que trabalhou, que colocou o próprio cordel quando leva a música para fora, tá? Então, enquanto professora, eu sempre gostei muito de levar. Se eu levava uma poesia, eu dizia quem era o autor. Se eu levar música, eu gosto de levar. Eu sempre coloquei isso muito claro, né? Quando eu discutia Luiz Gonzaga, foi maravilhoso. Mas Luiz Gonzaga, ele colocava música. E ele, às vezes, pegava música e letra. E eu sempre coloquei para meus alunos essa importância da coisa autoral. Da gente valorizar o artista que fez, o artista que canta, o artista que toca. Então, esse movimento que você foi contemporâneo, ele foi muito forte. Ele ainda hoje lá na escola, eu acredito que tem uma placa que Arnaldo Tenório fez, representando os povos indígenas de Pernambuco. Então a gente teve Pipipã, Capinauá, Trucá, Chucuru, Funiô, e a gente fortaleceu muito mais os nossos laços, assim, nós, professores, pesquisadores, defensores com eles, porque eles adentraram esse movimento. E depois vieram as professoras desses povos, com seus filhos, com as suas histórias, com seu artesanato, para serem nossos alunos, que é uma ousadia, né? Mas assim, eu tive essa honra de trabalhar, de estimular a matemática no Cacique Zuca, no cacique do povo Capinauá, né? Albério, ele foi aluno da gente, então isso foi uma coisa que nos enriqueceu. E eu acho que toda essa potência dessa pedagogia libertadora, dessa pedagogia popular, dessa pedagogia do povo, eu aprendi, e eu lucrei, eu tive esse lucro de me enriquecer com ele, de me fortalecer enquanto mulher sertaneja, enquanto professora, por conta dessa força que eu recebi, esse presente que eles me deram. Eu não seria a mesma se eu não tivesse sido recebida por tanta gente, né? Por os alunos trabalhadores da periferia, que fazem a história, os pedreiros, os artesãos. Eles realmente me fortaleceram, eles me deram a vez de poder falar e de poder escrever enquanto professora numa escola institucionalizada, né? Extremamente. Que eles não tiveram, por a maioria serem analfabetos, por a maioria não ter o poder da mídia, e a gente se juntou para poder mostrar essa história, que é uma história real e é a história que está até hoje. Nós só estamos aqui hoje, nesse Café em Cena, que ousa, que discute, que questiona, porque essa galera todinha esteve junto o tempo todo e não deixou que isso acabasse, que isso morresse. Exatamente. Muito importante essa fala dessas pessoas, porque elas que fazem uma grande diferença, né? A incomodação, né? Quando você fala de Henri e Joselito, são duas grandes ícones da nossa cidade, né? Eu sou fruto, né, da possibilidade, né, que eles trouxeram de poder vivenciar a arte, né, de ter uma arte democrática, pública e livre. Então, quando eles passam na escola Carlos Rios, chamando pessoas para fazer uma oficina de teatro, eu tô ali no meio, né? E aí isso revolucionou minha vida. E aí a gente fez, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse tido aquela oportunidade, se essas pessoas não existissem, não existiria provavelmente o Projeto Café em Cena, nós não estaríamos aqui hoje, né? Então, de lá para cá, muitas coisas aconteceram e vem acontecendo, né? E a gente é muito grato, porque nessa convivência social era uma coisa que eu queria falar. Nós passamos muito tempo na escola, né? Muito tempo de vida na escola, tanto Márcia como professora ou como aluno, né? Então, se tornamos referência. E temos uma relação, estabelecemos uma relação, né? E aí, se a gente não, humanamente, a gente não se atenta a isso, a esse desenvolvimento, né? Humano, social, psicossocial, mental, né? A gente começa a, né? Qual é o sentido de estar ali,
né? E aí quando a gente leva a arte, é o que mais latente que o ser humano tem, né? Quando a gente leva a arte para eles e leva esse conhecimento. E uma coisa formidável que eu acho que é muito Paulo Freire, que a gente sempre cita, né? É a coisa de compreender esse conhecimento empírico como algo extremamente, ou a sabedoria popular como algo extremamente significativo, né? E aí a gente às vezes está numa roda e a gente vê muito isso, né? Isso parte muito da elite, parte muito da burguesia, não é levado em consideração o ser humano em sua totalidade, né? O que ele é, o que ele representa, a sua subjetividade, né? Falando bem complexo agora, mas é bem isso mesmo, né? E aí quando você compreende porque uma pessoa não fala vive, fala veve, né? Quando você compreende porque a pessoa se comporta de tal maneira, então acho que tudo isso é levado em consideração, né? Nesse seu trajeto, nessa sua maneira, nessa sua metodologia. Eu acho que por isso que houve todo esse envolvimento dos alunos, né? De você compreender esses lugares e trazer esse povo de toda a cultura, né? Quando às vezes o artista fica num lugar tão distante, blindado, né? Só que o artista, ele não é esse que a gente vê nas mídias, né? O artista é esse que a gente sabe que no dia a dia está tentando sobreviver com sua arte, está trazendo sua arte, está se expressando, né? Porque eu acho que também é algo que é muito fundamental para o nosso fazer enquanto educadores, né? Fazer com que essas pessoas tenham essa liberdade de se comunicar, de se expressar, de dizer quem são de fato. Eu sei porque nas suas experiências, eu que acompanho, participei de eventos voltado à cultura negra brasileira, a questão da autoaceitação, né? Ah, mas seu cabelo é assim, seu nariz é assim, seu sorriso é assim. E é assim, porque você nasceu assim. E não tem nada de errado, não tem nada de feio. Pode ficar tranquila, porque aqui você vai ser aceita. Aqui você vai ser aceita e aceito do jeito que vocês são. Sabe? Não somente questões raciais, mas questões de diversidade, né? E aí eu vejo isso muito, muito forte mesmo, de você promover eventos dentro da escola. E nenhuma outra escola tem, nenhuma outra escola faz, né? Porque vai dar trabalho a mais. Isso é mais trabalho, né? E outra, de certa forma, vai atingir essa elite que está aí, né? Essa burguesia que está aí. Fazer com que as pessoas pensem é um grande perigo desse sistema, inclusive, político que a gente vive hoje, né? Onde corta a cultura, onde corta a filosofia, a sociologia, a arte, corta tudo, né? E aí, aí tem uma professora que diz, não, peraí, não é assim que a banda toca, não. Tá na hora da gente fazer com que esse pessoal também veja por outro viés, que é possível. É possível a gente fazer uma educação próxima da gente, né? Eu falei anteriormente no nosso primeiro Café em Cena, o quanto que a educação também ela é elitista, né? Primeiro que ela é um meio que a própria história da educação brasileira, a gente sabe, ela existe para outros fins, mas não é para potencializar o ser humano, né? Mas não é mesmo. Né? Ela vem com os jesuítas que, por fim à força, colonizando os índios, né, com muita agressão, com muita violência. Depois vem o Marquês de Pombal e vou instituir universidade, porque vai vir toda a galera para cá, eles vão ter que fazer direito, vão ter que fazer engenharia, vão ter que fazer medicina, e aí vai todo mundo para a capital, só os filhos dos barões e dos coronéis. E não é muito diferente se a gente for parar para analisar, né? É verdade. Então, a educação serviu e ela existe para quê? É uma pergunta que eu sempre faço, né, enquanto pedagogo, enquanto professor. Quando eu estou em sala de aula, quando eu estou atuando, quando eu vou pensar numa pauta do Projeto Café em Cena, eu fico pensando, para quê? Né? Para quê? Para quem? Exatamente. Para quem? Né? O que é que a gente quer com isso? A gente vai sair daqui e a gente vai ficar com o quê? Qual o sentimento? Né? Eu vou ficar com o sentimento de muita história que eu aprendi, a minha história, a história de uma pessoa de Arco Verde que precisa cada vez mais intensificar esse conhecimento da nossa história que não é contada, né? Papo maravilhoso. Eu queria que Márcia falasse para mim, do seu ponto de vista, é uma pergunta que eu digo complexa, porque se você for parar para analisar, né, sobre a palavra, existem várias explicações de diversos contextos. Eu queria que Márcia me falasse o que é arte para Márcia. Acho que a arte é aquilo que nos torna mais humano, que nos faz pensar. E aquele que incomoda. Eu lembro muito de Belchior, que diz, eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Eu acho que o papel da arte é justamente fazer a gente pensar que existe uma outra lógica que não é essa estabelecida, né? O tempo inteiro eu quis
fazer os meus alunos pensarem que eles, enquanto pessoas, do jeito que eles são, eles poderiam também fazerem parte dessa sociedade, uma sociedade que é careta, uma sociedade que é opressora, uma sociedade que é altamente elitista e que ela às vezes não cabe, ou da grande maioria das vezes não cabe, né? E o meu grande discurso sempre foi, eu estou educando, os alunos precisam aprender matemática, geometria, precisam aprender arte, mas precisam aprender sobre ele, onde ele está, quem ele é, que ele vai fazer aquilo que ele gosta, porque a gente vive num mundo que corta muito. Então, tem essa coisa, a arte faz a gente pensar em outras possibilidades de cores, de cabelo, de jeito de ser, de jeito de amar, de profissão. Então tem tudo muito estabelecido e eu acho que quando a arte vem, ela consegue fazer a gente incomoda muito. A arte, ela incomoda tanto que quando a gente tem ditadores no poder, em qualquer instância, seja ela do Brasil, do município ou da própria gestão da escola, a primeira coisa que eles querem cortar é o professor de arte, é a arte. Porque a arte e os artistas incomodam muito, porque a gente faz pensar. Então, acho que o grande papel da arte no mundo é justamente fazer pensar e fazer incomodar para a gente desestruturar e subverter essa lógica de que eu preciso ser desse jeito ou ser de outro jeito, ou que uma família precisa ser desse padrão. Então, isso mexe muito também com a questão da religiosidade, na religiosidade cristã, porque é um padrão que é estabelecido, e então a gente tem isso muito. Só que quando a gente vai para as escolas públicas que são plurais, que são realidades, a gente não vê só pais e mães juntos, casais de homens, de mulheres, a gente vê homens, a gente vê mulheres, a gente vê pessoas que criam os filhos sozinhos, a gente vê uma diversidade grande dentro da sala de aula, e isso aí é o ponto inicial para a gente fortalecer essas identidades, a diversidade a partir da arte. E eu tive muito essa oportunidade de me emocionar, de ver gente bater no peito e dizer, eu faço o que eu gosto, porque é uma maneira também da gente romper com o padrão, né? Romper com o padrão é muito difícil, porque tem tudo estabelecido. O próprio comércio, ele tem um tipo de roupa, um modelo de roupa, um modelo de shampoo. Então, se eu não escovo meu cabelo, ou se eu não compro uma roupa de uma marca, de uma boutique, se eu uso um colar que é do povo ancestral, eu vou incomodar muito uma marca, uma linha que está ali para vender. Então eu vou ser mal vista, óbvio. Então os artistas, eles são pessoas que incomodam, né? Então eu acho que o papel da arte, seja onde for, é fazer pensar, é fazer incomodar, e como disse o grande Belchior, feito faca, cortar a carne da gente, a gente ri, a gente chora, mas a função da arte é essa. A arte não pode ser uma arte padrão, uma arte... ela precisa questionar também a política, precisa questionar o momento histórico que eu vivo. Eu sempre tive muito esse cuidado, assim, o professor, ele tem que ser um ser político, ele tem que ter uma postura política, ele tem que ter uma ética, e durante 30 anos, meu filho, a gente, para se manter digno, firme, a gente tem passado por muitas dificuldades, porque o mundo ele é cruel, né? Ele está sempre atrás que alguém se venda, que alguém se corrompa, né? Que alguém encontre um cargo. Então eu optei por ser uma professora, uma mulher sertaneja, na sala de aula durante 30 anos, nunca me submeti a cargos, teve até uma época assim, o diretor vai ser eleito. Eu digo, não, a minha posição é na sala de aula. Eu não quero direção de escola, eu nunca quis nenhum cargo que pudesse me tirar daquilo que era o meu foco, que era educar, que era transformar as vidas, que era fazer Taíla pequena compreender que o samba de coco e toda aquela diversidade que tem Arco Verde ia mobilizá-la para ela lá no futuro ser uma artista visual, né? Não Davi e por aí, sabe? Certo? São alguns que tem tantos. E eu fico feliz de poder não ter me corrompido, de poder ter seguido com ética, com muito respeito, sendo também muitas vezes, é muito difícil, a gente às vezes encontra mais dificuldade, né? Mas como diz o Dedé Monteiro, a gente também é poeta, né? E todo poeta é um louco, imensamente feliz. Por muito que diga pouco, diz muito pouco que diz. E eu acho que o artista e o professor que é engajado com a luta do seu povo, ele ousa, né? E o nosso território, arco-verdense, sertanejo, é um terreno muito fértil para essa poesia se reverberar, né? E os cafés em cena, e as artes visuais, e a dança, e toda uma poética arco-verdense poder estar aí fazendo os artistas sobreviverem num momento difícil que a gente passa no país, num momento de resistência, mas eles estão aí firmes e fortes, fazendo e vivendo daquilo que eles acreditam, que eles gostam, né?
que é a arte. Maravilha, Márcia. Aí tanta coisa bonita, tanta coisa boa de fortalecimento. Acho que a gente ficava aqui anos só te ouvindo, mas ainda bem que vai ter muitos livros para a gente devorar cada vez mais, né? Tem uma coisa seguinte, existe também uma questão da educação visual, né? Daquilo que a gente vê. É por isso que sua sala sempre foi uma sala que parecia mais um ateliê, não é? Assim, com muitas possibilidades, que aguçava a criatividade, os alunos eram livres para poder imprimir ali um pouco da sua personalidade, né? Sempre também, de certa forma, voltada ao conteúdo. Eu percebia que tinha coisa que dá... você vê... você acabou de dizer matemática, arte é matemática, e está tudo junto, está tudo certo, porque, na verdade, as ciências... Como você falou bem antes da gente começar aqui, as ciências eram todas juntas. E aí chegou um sistema e disse, não, vamos separar tudo isso aí. E aí começa a se criar padrão de pensamentos e inclusive de aceitação por determinados conhecimentos, né? E aí quando você traz isso, eu penso um pouco sobre essa formação de imagens, como ela é importante no nosso imaginário, né? E ter acesso a essas construções, desde os brinquedos populares, desde a pintura de prato, que era uma coisa que eu lembro muito na minha infância, né? Eu lembro muito de pintura de prato, isso acabou hoje, é tudo muito já pronto, né? Tudo, e as pessoas nem valorizam também. Antes os panos de prato tinha todo um cuidado, uma delicadeza, era uma pintura surreal, assim, e isso me encantava muito, porque eu sempre gostei muito das imagens, né? E aí eu pedi para você trazer alguma coisa que representasse um pouco você, no seu cotidiano, na sua vida de arte, porque você é uma mulher muito repleta de arte, não só na sua vestimenta, porque é uma coisa que você se preocupa, né, Márcia? Eu gosto de estar levando todo o meu povo comigo, né? Além disso, eu sei que você também, na sua casa, você tem coisinhas muito especiais, artes de tudo quanto é canto, de tudo quanto é gente lá guardadinha. Aí você trouxe alguns elementos visuais e musicais, pelo visto. Eu trouxe, para mim é muito simbólico, que é uma maraca, né? Que linda! Chegou a mim através de Clênia Cambiuá e é pintada por uma artista plástica do povo Cambiuá. Incrível! Que eu adoro isso aqui. Incrível! E eu uso muito quando eu estou contando história, quando eu estou cantando, ou quando eu estou fazendo leitura para poder chamar atenção, né? Que é cheia de força, né? De semente, muito né? Forte, tem a cabaça, né? Então eu trouxe essa aqui, é uma coisa que me representa muito. Eu trouxe, era para trazer só um, mas eu não consegui, só um, sabe? Trouxe aqui também Incrível. Um ganzá, né, que é um dos primeiros instrumentos do povo do samba de coco na zona rural arco-verdense. E esse muito especial, que foi um presente do mestre Assis Calixto. A gente estava num café e quando acabou o café, ele disse, eu vou lhe dar, Márcia, isso aqui é seu. E não por acaso tem escrito uma música que eu acho que a gente pode terminar cantando, que é a pena, né? Eu já passo esse ganzá para os artistas que tocam, a gente já pode fazer um som, já né? Faz o som. Tem tanta coisa. Eu trouxe 4, sabe, das mais importantes. Esse também, que é um colar de Lula Calixto, né? Que foi feito pelas mãos de Lula Calixto, com as sementes. E esse colar, ele fez igualzinho para mim e fez o de Palmira. O meu, como não estava detetizado, deu uma acabadinha nas sementes. E Palmira disse que o dela ia ficar no lugar do meu porque tinha muito sentido. E ela me passou igualzinho. Nós compramos esse colar no mesmo dia. E ela me trouxe, depois de muitas décadas, né? Sim. Ela devolveu e disse ao Márcio, isso aqui é seu porque é igual ao seu. E esse colar de Lula, ele está muito presente comigo, né? Inclusive, quando a gente foi para fazer a defesa a defesa de Mestre Assis do Patrimônio Vivo, né? Da audiência pública, eu coloquei esse colar no meu pescoço. E lá no auditório eu consegui falar e seu Cícero Gomes disse assim, olha Márcia, quando você estava falando, Lula estava pertinho de você, Lula estava lá. Seu Cícero visualizou, é muito forte. Quando eu vou fazer alguma mediação que tem a ver com coco, eu gosto de ir com esse colar de Lula. Uhum. E um outro presente também de artistas que sou contemporânea, que tomo café com Bob, que eu gosto muito, que é Kleber Araújo, do Cocá, e toda a galera do Cocá, né? De Sebastião. Sebastião é um artista visual maravilhoso e ele fez a minha caricatura junto com a da professora Edilza, que é também uma poeta querida, amiga. E essa camisa, ela me representa muito. Eu, às vezes, estou na feira, foi em 2019, né? A gente fechou, depois começou a pandemia. Essa caminhada teve uma quantidade grande de gente. Enorme. Eu fiquei muito feliz por essa homenagem, né? Eu e a Edilza de Cangaceira. E ela me representa muito porque às vezes eu estou tomando um cafezinho na feira com o Geraldo
E passa lá, às vezes, um bebo passando com a camisa, aí ele diz assim, Márcia, tu é muito popular mesmo, viu? Ó, vê um bebo com tu no peito. E eu fico feliz quando eu vejo o povo na rua, sabe? Me carregando no peito junto com a Edilza. Então são esses os elementos, né, que eu represento. Que maravilha. Tenho também a xícara do café em cena, né, e outras coisas que eu poderia trazer. Mas dizer que é uma honra ter estado aqui com artistas tão bonitos, tão jovens. Coisa boa. Mas já tão atuantes, né? Me emociona até, porque se fosse para a gente conversar e lembrar de coisas, seriam, né? Muita coisa, Bob. E aí, O objetivo, Márcia, da gente fazer essa Lab Confluências, né? De trazer esses artistas, trazer você como artista, educadora, professora, militante, enfim, tanta coisa. Justamente porque a gente precisa ter esses registros. A gente, como professor de sala de aula, né, que está atuante, a gente não tem esse material sobre a cultura local de Arco Verde. Então, essa entrevista, esse momento, essa conversa, na verdade, ela vai chegar nas escolas, né? Um professor de artes, uma professora ou de outra linguagem, mas vai dizer, poxa, eu preciso conhecer Márcia Moura. Então, a gente vai ter um pouco desse desse material para poder estar na sala de aula. Então, pensando nisso, a gente disse, não, a gente precisa ter registro mais. Então, tudo que a gente vier fazer, pelo menos eu quero me comprometer muito com esse olhar pedagógico de ter esse material para chegar nas escolas. A gente precisa ter livros, a gente precisa ter revistas, a gente precisa ter artes visuais, a gente precisa que todo esse material chegue na escola. Tem que chegar nas escolas da nossa cidade, né? Então, que essa entrevista possa rodar muito e que fique para a história, né? Que, enfim, estou aqui como um mediador, um articulador, né, desse movimento, de poder trazer, e vão vir passar inúmeros outros artistas aqui. Uma honra poder receber esses artistas na minha casa, no meu lar, na minha intimidade, né, pra gente poder estar junto, porque também tem isso, a gente precisa ser mais afetuosos, né, mais amorosos. Então é uma honra pra gente poder receber você mais uma vez no nosso projeto, que vem com muita esperança, né, acho que é uma coisa que representa muito você. Eu até nem falei, que no início eu falo um pouquinho sobre você, no início dessa nossa conversa. Eu acho que era isso onde eu queria chegar. Eu fiquei meio encucado, porque eu lhe elogiei bastante. Mas eu acho que o que define muito você, eu acho que é a esperança. A esperança do mestre Paulo Freire. Você é muito... E da força dos meus ancestrais. Eu carrego isso. com ela Bete, João Moura, Maria Moura, estão sempre presentes em mim. E eu sinto eles mais perto ainda, porque era isso que também eles acreditavam, né? No mundo melhor, num mundo mais justo, mais igualitário. E o Café em Cena traz essa discussão que é maravilhosa para que a gente se inquiete. A gente só consegue fazer algo diferente quando a gente consegue se incomodar. Antes de se incomodar, a gente não transforma nada. Exatamente. Continua tudo como está, né? E a ideia é justamente mexer, chacoalhar com tudo isso. Márcio, o que é que você diz o que você espera para esse mundo aí da nossa educação brasileira, da nossa educação próxima da gente? O que é que você espera para daqui a 10, 15 anos? O que é que vai acontecer? O que é que você quer que aconteça? Eu espero que os educadores, de um modo geral, e a própria academia, né, ela chegue mais perto do povo e ela fortaleça a educação popular, que está em cada lugar da nossa cidade, está na periferia, no mercado público, está numa roça. Nas pessoas. Ela está nas pessoas que estão trabalhando, elas estão nas feiras. Eu acredito muito nessa educação, que a gente vai ao encontro de onde está o trabalhador, o povo que faz a história. Sente as pessoas, né? Os artistas, na casa dos mestres, na casa das mestras, nas pessoas mais antigas, nas pessoas mais velhas. Eu acredito muito que a gente só vai fazer a diferença quando a gente buscar essa fonte, né? Eu aprendi muito isso com os povos indígenas, né? De ouvir quem já viveu. Essa cultura que a gente tem agora, contemporânea, ela descarta muito o antigo, e ela se pega muito com o que é bonito, né? Como se aquilo é bonito, é novo. Mas a gente precisa entender que esse jovem hoje, ele vai envelhecer. E se a gente aproveitar e aprender com quem viveu, a gente vai ter um mundo melhor. E esperançar dentro de Paulo Freire, porque eu acho que o educador que lê Paulo Freire, que lê a pedagogia do oprimido, e que tentar transformar sua sala de aula num ciclo de cultura, que não é nada difícil, fazer rodas de conversa, tentar fazer com que a educação formal, a gente tenha um compromisso com o conteúdo, mas a gente precisa ter o compromisso também com o conteúdo que faz a história
ser o que ela é de verdade. Porque senão a gente vai só formar gente para passar no vestibular e para ter uma profissão que a sociedade de consumo legitima, mas a gente não vai ter uma quantidade imensa de artistas que são tão necessários, que é o povo que produz arte, é o que tira foto, é o que filma, é o que faz o trapézio na rua, que é o que está nos circos, que é o que está no sinal, que é o que está dentro da sua casa, esculpindo a madeira. Então a gente precisa fazer essa pedagogia do olhar o que está ao nosso entorno, né? E o povo Cambiuá diz assim, cuidando da nossa cultura, a gente não tem medo de nada. E Ariano Suassuna já dizia assim, que quando ele falando muito da cultura americana, né? Que a gente respeita muito, mas assim, primeiro eu valorizo a minha. A minha. Os meus artistas, os meus heróis. Primeiro depois meu quintal, né? Depois o do outro. E ele dizia assim, que os Estados Unidos, quando queria mandar uma guerra, não mandava gente armada não, mandou só Madonna e Michael Jackson. Eu achava muita graça, mas é isso mesmo, cara. Quando alguém quer roubar o que é nosso, a gente não vai, ele vai mandar atacar os nossos mestres, o samba de coco, Exato. o rezado, porque a galera que é feliz, os artistas, as pessoas que vivem de uma maneira alternativa, porque incomoda muito. Quem está no terreiro brincando, essa nossa alegria, esse nosso brincar, esse nosso tempo de arte, ele é muito incômodo para quem está no poder. Porque ele quer todo mundo igualzinho, todo mundo padrão, todo mundo vestido, fardado. E era outra briga, porque as escolas que eu trabalhei eram ambientes públicos e às vezes tinha uma farda e eu não queria vestir, porque eu sempre achei que farda era uma coisa padrão, né? Exato. E eu quebrava essas barreiras. E eu lembro que tinha um porteiro que ele me perguntou umas 2 vezes se eu tinha parte com cigano. Eu achava a coisa mais linda. Aí eu disse, por quê? Porque a senhora veste uma saia longa. Eu disse, mais ou menos, né? E a gente precisa fazer essa ousadia, né? Mas quando o porteiro se incomoda porque a gente está vindo diferente, é porque algo de novo está surgindo, né? Exatamente. Algo de novo está acontecendo. E viva o café em cena e viva a arte. É incrível que nesse exato momento agora está chovendo, né? E chover no sertão é uma coisa muito preciosa pra gente, né? E é motivo de muita alegria também. Quer dizer felicidade, né? É. Chuva pra gente é felicidade. Chover no sertão. Então a gente agradece, Márcia, de coração, né? Essa nossa conversa, ela vai render muito, né? E a gente espera que chegue muitas pessoas, né? Então fico muito feliz por esse encontro. Temos muito mais ainda por à frente, né? Muitos cafés vão rolar. E agradeço muito, muito mesmo. Mas a gente termina com o quê? Vai rolar um som, uma música? Acho que vamos pegar a pena, né? Já que a gente tem aqui descendência de conquista, né? Tem os meninos que são sambadores, pisadores de coco, dos melhores. Vamos fazer a pena? Bora fazer a pena. Vamos lá? Eu peguei a pena, eu vou me assinar. Eu peguei a pena, eu vou me assinar. O telegrama corre pelo fio e o vapor corre pelo ar. Venha pra cá, morena cheirosa, com você quero me casar. Venha pra cá, morena cheirosa, com você quero me casar. Fui na sua casa a te procurar. Eu fui na sua casa a te procurar. O telefone corre pelo fio e o vapor corre pelo ar. Venha pra cá, morena cheirosa, com você quero me casar. Venha pra cá, morena cheirosa, com você quero me casar.